Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Samuel e esse é o quarto vídeo desse curso. Dando continuidade aos conteúdos apresentados até agora, trataremos de mais um tema central para a compreensão da importância e a necessidade da artes, que é o entendimento das especificidades do processo de urbanização do Brasil e o cenário habitacional resultante. Para isso, faremos primeiro uma contextualização histórica da urbanização brasileira e uma breve explanação sobre os planos e programas habitacionais implantados no país. Em seguida, vamos tratar das estimativas do déficit habitacional quantitativo e qualitativo. Por fim, iremos refletir sobre as experiências exitosas e entender como a arte se insere nesse contexto. E antes de começarmos, um aviso. As siglas que vamos usar ao longo do vídeo estão todas na sua descrição. Se ficar em dúvida, confere aí. O que significa habitação para você? Quando falamos em moradia e habitação, geralmente estamos fazendo referência à casa, ao lar. Às vezes, no entanto, esquecemos que a moradia não é apenas a edificação. Entende-se que para uma habitação ser satisfatória, devem ser atendidas as dimensões adequadas de ergonomia, materiais seguros de construção, privacidade para os moradores, habitabilidade, além, é claro, de outros elementos, como respeito às características culturais e ambientais. Além disso, é necessário destacar que, tão importante quanto a necessidade de um ambiente construído adequado para se viver, a moradia não se restringe à casa. Integra também o direito à infraestrutura urbana, a instalação de luz, água, esgoto, de coleta de lixo, acessibilidade ao transporte e a outros serviços públicos, disponibilidade de locais de trabalho e espaços de lazer. Essa junção de elementos é o que se considera o direito à moradia digna e, sobretudo, significa, conforme a legislação brasileira, o atendimento ao direito à cidade. Quando se fala em direito à cidade e o relacionamos com o direito à moradia, é possível inferir que, no interior do modo de produção capitalista em que estamos inseridos, tudo, em algum momento e de alguma maneira, vai se transformar em mercadoria. No entanto, há capitais especiais, dentre eles os que se dão pela ligação com o solo urbano, como o de uso habitacional, que cria uma especificidade dentro do capitalismo, já que o valor dessa mercadoria se altera conforme a localização. Isso quer dizer que o valor da habitação e do solo urbanizado tenderá a refletir a disponibilidade de infraestrutura necessária para tornar o solo edificável, a possibilidade do potencial construtivo, as construções que existem sobre o solo e no entorno, as redes de interconexão com a cidade, a acessibilidade ou mesmo a demanda. É dentro dessa dinâmica que é importante entender como se dá e como se deu a urbanização brasileira, principalmente entendendo os espaços de moradia. Para muitos autores, no caso brasileiro, que é socialmente tão desigual, a urbanização está num cenário de crise urbana, de má distribuição da cidade e de um urbanismo de risco. Essa interpretação da realidade decorre em grande medida de características que perpassam muitas das cidades brasileiras, apesar das suas diferenças econômicas, culturais, sociais e geográficas. A maioria dessas cidades detém uma ou mais dessas problemáticas. A constituição de imensos vazios urbanos especulativos, edificações ociosas em áreas centrais, o espraiamento em áreas de baixa densidade com persistência de um modelo de transporte individual, o encarecimento dos valores das passagens dos transportes coletivos urbanos, o encarecimento dos valores de aquisição e de aluguel de imóveis, que empurram cada vez mais a população para longe dos centros urbanos. Isso é, para locais com infraestrutura deficiente ou, quando não, inexistente, com conformação de loteamentos com diversos níveis de irregularidade que se somam aos alarmantes dados de déficit habitacional. E, além disso, uma urbanização opressiva sobre as áreas ambientalmente frágeis. De forma complementar,
há um imenso cipoal legislativo entre decretos, normativas, resoluções, tentando regrar a urbanização, que, no entanto, não são acessíveis a boa parte da população. Muitas vezes é pela dificuldade da instrução educacional. Mas há também os que, munidos de conhecimentos técnicos, usam os contornos legislativos por uma espécie de autofavorecimento, realizando sua própria interpretação. E nesse cenário se tem, então, uma parcela da população que se encaixa e tem domínio dos parâmetros urbanísticos estabelecidos pelas legislações de vigência, e outra parcela que faz o possível de forma improvisada, por meio da autoconstrução, criando suas próprias regras de vizinhança e de ocupação do solo. Há, sobretudo, uma dicotomia entre áreas que se considera a cidade ideal e outras da cidade real. Como uma imensa coxa de retalhos, as cidades não são apreendidas pela sua totalidade. A urbanização passa a ser causa e efeito das próprias problemáticas. Sobre os vazios urbanos especulativos, para Milton Santos, a especulação imobiliária deriva da conjugação de dois movimentos convergentes: a superposição de um sítio social ao sítio natural e a disputa entre as atividades e pessoas por dada localização. Para a professora Hermínia Maricato, essa crise e essa má distribuição são resultados de uma luta travada entre as relações de capital e trabalho envolvendo o ambiente construído. O resultado dessa luta é que o espaço social das cidades tenderá a refletir, nas formas e modos de uso e ocupação do solo, as disparidades de uma sociedade desigual e hierarquizada em classes. Essa distribuição desigual poderá ser entendida por meio das diferentes condições que os habitantes têm para acessar, por exemplo, a moradia, as oportunidades de emprego, os serviços públicos e privados, os equipamentos urbanos de saúde, cultura, educação, lazer e segurança, e mesmo pela possibilidade ou não de optar pelos diferentes serviços com base na sua qualidade. Esse olhar para o espaço intraurbano no Brasil aponta, portanto, para a impossibilidade ou então pela deficiência do acesso e da garantia dessas condições, o que evidencia que a segregação urbana ela separa os grupos em locais diferentes, na maior parte das vezes marcados pela relação centro-periferia. As raízes históricas da questão habitacional no Brasil remontam ainda ao século XIX, quando se inicia a formação do mercado de terras por aqui através do sistema de sesmarias. Esse sistema de divisão impacta até hoje a organização da estrutura fundiária no país. Com o fim do sistema sesmarial e a promulgação da Lei de Terras em 1850, a terra passou a ter valor de troca e o acesso só se daria mediante a compra e a venda. Essa nova legislação significou, em grande medida, o preparo do país para a abolição da escravatura ocorrida somente em 1888, depois de 3 séculos de exploração. A passagem do trabalho assalariado, no entanto, não freou a concentração de terras, renda e poder para poucos proprietários. Deixou à margem os mais pobres, fortaleceu o monopólio do sistema fundiário e patrimonialismo, contribuindo em grande medida para o início do processo de segregação socioespacial e da urbanização excludente, tão característicos do país. Sob o sistema de sesmarias, até o ano de 1822, as terras eram concedidas de forma gratuita àqueles que a ocupassem, produzissem e pagassem tributos. Caso alguma das exigências não fosse atendida, as terras retornavam à posse da coroa. A partir de 1850, com a aprovação de lei de terras, a concessão arbitrária e a ocupação passaram a ser consideradas crimes. Aqueles que já ocupavam alguma área de terra se tornaram proprietários. As terras desocupadas ficaram condicionadas à venda. Sobre os 3 séculos de exploração escrava, como cita José de Souza Martins, a fórmula da coerção laboral do homem livre seria: se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo. Se o trabalho fosse livre, a terra tinha que ser escrava. A urbanização brasileira significou o aumento da população residente em centros urbanos em detrimento da população em áreas rurais. Em nosso país, esse processo teve relação direta com o êxodo rural, a precarização dos trabalhos no campo, a industrialização e o aumento das vagas de trabalho nas cidades. No entanto, a conjunção de todos esses fatores de forma acelerada foi de encontro com a ausência de infraestrutura disponível nas cidades, ou mesmo com a possibilidade de um planejamento calcado pelo bem-estar social. Em nível federal, ainda retomando um pouco uma linha temporal histórica, a urbanização brasileira apresentou como característica a concentração das áreas urbanizadas inicialmente no litoral, associadas às atividades agroexportadoras do país.
Esse perfil foi iniciado na década de 1930 com o processo de industrialização iniciado na Era Vargas. E aí, pela primeira vez, o número de empregos era maior na cidade do que no campo. As áreas urbanas passaram a ser o centro econômico do país e destino da população. É nesse momento que processos de favelização também foram desencadeados. Em 1940, se consolidou a produção de moradias à margem do mercado formal e do Estado, baseado em um modelo de loteamentos periféricos e de autoconstrução, como já comentamos aqui, aliado a uma atividade imobiliária intensa, inclusive nos processos de especulação do solo urbanizado. E se o favorecimento do setor público na instalação de infraestrutura para as áreas centrais embelezadas foi intenso, a periferia contou com omissão e ausência de investimentos. A população a ocupar as cidades era majoritariamente constituída por imigrantes e ex-escravos, trabalhadoras, trabalhadores que passaram a demandar infraestrutura urbana de moradia, transporte e outros serviços. No entanto, sem acesso à propriedade de terras ou ao mercado de habitação, esses trabalhadores ficaram relegados a partes da cidade como a ocupação de morros, as várzeas, cortiços e áreas periféricas, a fim de solucionar como podiam a situação da sua própria habitação. E nesse cenário se inicia então a intervenção estatal de controle da produção do espaço urbano, bem como da habitação na cidade dita moderna. As intervenções estatais incluíam a execução de obras que se apoiavam em propósitos de saneamento e embelezamento, mas que em muito visavam, por meio do discurso, encobrir processos de expulsão e segregação territorial. Aliado a esse movimento foi a criação de um arcabouço de leis que inibia, proibia ou regulamentava a construção em determinados espaços da cidade e de determinadas edificações de moradia coletiva. Há, então, uma zona de indeterminação entre os mapeados e os excluídos do mapa. Configurou-se um estado de incerteza de fronteiras, mesmo que a cidade como um todo tenha sido erguida com a cumplicidade do poder público. Criou-se uma série de dicotomias entre a irregularidade e regularidade, a informalidade e formalidade, a cidade legal e cidade real, a cidade do sistema legal e a cidade do sistema extra-legal, que por vezes fez brotar entre as porosidades formas de agenciamento políticos que seguem vigentes até hoje, oscilam entre a tolerância, a transgressão consentida e a repressão, já que a ausência da lei em determinados territórios não é feita apenas por aqueles que não têm onde, nem como ou onde morar de outra forma. Mas vale compreendermos como esses processos se deram no caso específico de Santa Catarina. O Santa Catarina, a gente sabe, né, é uma especificidade geopolítica, geográfica, geoeconômica, bem diferenciada de outros estados brasileiros, né? Aqui, é claro, com origem da migração, enfim, o processo aqui ele é muito mais disseminado, né? E não tem, para começar, não tem uma cabeça, uma capital, né? Como tem Porto Alegre, Salvador, Curitiba, né? São Paulo, todos, Cuiabá, sempre tem uma cabeça maior, que é o modelo latino-americano. Você tem um inchamento da cidade em torno e um processo enorme periférico, depois cidades menores. Aqui ela tem uma distribuição, a distribuição não existe distribuição no sistema do capitalismo, tá? Eu vou dizer, mas no que é aproximado, as características são muito acidentadas, as montanhas, o mar, enfim, a parte do Planalto, enfim, todas as características, ela levou uma ocupação dispersa, né, colonial, e que tem a capital, paradoxalmente, é uma das cidades médias, não é a centralização. Você tem o centro industrial, né, Blumenau, todo o Vale do Itajaí. Depois você tem Criciúma, que é o polo carbonífero, hoje é um polo de tecelagem, enfim, né, e outros, já houve uma diversificação, uma conversão industrial na parte sul. Você tem a parte Planalto Central, que é a pecuária, que isso aí é uma parte mais que não se desenvolveu e parou um pouco no tempo, tem todo um problema lá, da agroindústria, enfim, e o oeste, extremo-oeste, que é a agroindústria. Você tem os grandes regiões descentralizadas, né, que formam cidades médias, vamos dizer, né, e pequenas. Então, tem uma miríade de municípios, enfim. Então, essa é uma característica que estudou o Etienne, muita gente estudou
a geografia de Santa Catarina, que é muito peculiar, e não dá para fazer uma comparação automática com os outros. Aliás, isso vai levar também às regiões metropolitanas, que aqui é relativa a essa parte de regiões metropolitanas, que é muito recente aqui no estado. A capital tem 1 milhão de habitantes aqui, mas também tem Joinville, que tem próximo disso também, que é o maior município. Então você tem essa dispersão, entre aspas, né, regionais. Né? Então esse é um ponto que eu queria colocar aqui, e tem uma litoralização que vem nos últimos anos, nas últimas décadas, essa população vem deslocando para baixo. O resultado desse panorama de migratório, intramigratório, né, de dentro do estado, a uma realocação em direção litoral, leva, e também para dentro, inclusive o sentido oeste também, da pobreza, loca nos polos econômicos, principalmente os migrantes que vão em direção oeste, isso dá um perfil que não é só dos migrantes pobres nessas regiões, que foram arrancados suas terras e passaram a ser trabalhadores temporários, clássicos, aquele que gira, né? Trabalha na cidade, trabalha no campo, que são europeus, mas agora também são os brasileiros que estão chegando lá, e daqui da região e das regiões litorâneas, e agora recentemente os migrantes. Então você está dando um perfil de o quê? A política habitacional aqui no estado nunca teve, a rigor, uma política do estado, né? Santa Catarina, uma política habitacional cujo estudos dos déficits de carência são todos atualizados. Aliás, retroagiu, tá? Acabaram com a Coab e não tem substitutivo. Então você tem uma queda das políticas habitacionais, dos programas, e você tem aumento da migração interna nas cidades, desemprego, né? Hoje o processo recente da desindustrialização, com a agroindustrialização, e você tem o crescimento da periferização no litoral e dos migrantes que vêm dos brasileiros de fora, os migrantes que vêm da América Latina e os migrantes haitianos, principalmente senegaleses. Então você tem hoje um inchaço de inchaços. Você tem o inchaço dos anos 80, 90 e agora o recente, que você mistura 3 níveis. Os antigos pobres, pequenos camponeses das regiões, os que vão para o litoral, os brasileiros que vêm do Nordeste, né, e os recentes migrantes. Então isso dá uma explosão em que você cresceu, a crise que vem dos anos 80, 90, piorou agora, né, pós-governo Lula, que tinha uma política, queira ou não, de inclusão, de um governo Temer para cá, você tem as reformas trabalhistas e previdenciária, a destruição do trabalho, a desindustrialização, a financiarização da economia brasileira, e isso vai aumentando os cinturões de miséria. Então hoje você tem, e com o turismo que também não dá conta e não absorve um trabalho qualificado, o turismo, né, que é tão propalado aqui na região no litoral catarinense, ele é um turismo de exclusão. Então você tem isso combinado, é uma bomba. Isso leva o quê? A ponta do iceberg. Que então são as ocupações, esses que estão se generalizando, porque não tem política habitacional, houve a queda da Minha Casa Minha Vida, o atual programa do Bolsonaro não dá conta, tá? Que está fazendo está requentando Minha Casa Minha Vida, não tem políticas nas prefeituras, do estado de Santa Catarina já há muito tempo já perdeu, então você tem explosão, cara, então você tem um crescimento brutal das periferias em todas as regiões médias, cidades médias, Santa Catarina e Florianópolis são as piores aqui, enfim, Camboriú, Criciúma e Joinville. Então você tem diferentes configurações geopolíticas geográficas, cada um com suas características particulares, né? Então eu quero colocar que lá no Oeste tem uma característica específica, né, da agroindústria no Oeste, que há uma migração vertical, não litorânea só, mas também vertical, dos trabalhadores que vão e voltam, e lá, portanto, tem uma característica específica. Agora, tem uma questão importante da parte migratória, que uma parte são camponeses que saíram do campo, né, que tem uma tradição agrícola. Então tem uma pauta interessante, viu, que nos desafia, que é a questão da agricultura urbana. Então, quando você pensa habitação, não dá para pensar aquele modelinho, né, do pessoal, tudo urbano. Nós temos que pensar, lembra aqueles fracassos conjuntos habitacionais dos anos 70, 60, 70, que eram verdadeiras gaiolas, e não pensar a habitação do ponto de vista integrado com a terra. Entendeu? Então, quando parte desses imigrantes tem tradição na terra. Então, nós temos uma característica em Santa Catarina, que uma parte da migração deles vem do próprio campo. Tá? Então, isso dá uma característica especial nesse tipo de habitação que vamos construir e pensar no ATIS, assistência técnica, não é isso? Tem a parte quilombola também, dos negros, enfim, né? Muitos vêm do Nordeste com tradição também rural,
né, à parte, os migrantes também estrangeiros, que vêm do exterior. Então, cada uma tem uma particularidade. Agora, no Joinville e Florianópolis, aqui lá do sul, tem uma característica muito mais urbana, né? Isso a gente pode... Então, aí tem uma configuração de habitação diferenciada do extremo oeste. Então, nós temos que pensar as regiões de uma forma totalmente diferenciada uma das outras. Tem elementos universais? Tem. Quando bota o outro plotar Minha Casa Minha Vida, imagina um bloquinho daquele Minha Casa Minha Vida. Né? Ela é uma cara diferente no extremo oeste do que aqui no litoral, entendeu? Então nós temos aprofundar na terra, nas particularidades e as singularidades geocultural políticas. Tem uma arquitetura, uma habitação específica amarrada na terra. A habitação quilombola, a habitação indígena, a habitação dos camponeses, porque aqui, queira ou não, a grande parte da produção ainda é muito de pequenos camponeses, pequenos que vivem em torno da agroindústria maior. Eles têm uma rede. Não é aquela coisa do farmer norte-americano, ou como tem em Mato Grosso, ou tem no Rio Grande do Sul, com aquelas máquinas, certo? Aqui é mais complicado. É diferente, a agroindústria aqui tem uma relação com o camponês que vive no campo. E aí tem um campo enorme de trabalho ligado à natureza, a madeireira também, a parte da madeira, que são características ainda, vamos dizer, entre aspas, rurais, que a natureza ainda, olha só, a natureza ainda pesa, ela está presente, entendeu? Tem toda uma paisagem, entre aspas, rural, que tem que ser trabalhada, entendeu? Porque nós temos uma cabeça muito urbanoide, né? Nós arquitetos é pior ainda, é a pior raça é os arquitetos, né? Nós temos que desconstruir. E Santa Catarina tem ainda uma ruralidade, se por chamar-se dizer, da natureza, porque nós temos grande Mata Atlântica, nós temos montanhas, né? Nós temos aquíferos, nós temos essa geografia que, apesar do capitalismo ela amarra, mas ela respira terra. Então ela tem uma ruralidade, vamos chamar assim, entre aspas, que tem que ser pensado em termos habitacionais. Do ponto de vista internacional, foi em 1948 que o direito à moradia passa a ser reconhecido como pressuposto da dignidade humana, por meio da Declaração dos Direitos Humanos. Mas apesar disso, o Brasil só reconheceu o direito à moradia no ano de 2000. De modo geral, ao longo das primeiras décadas do século XX, a intervenção estatal na política habitacional se deu de forma pontual e em pequena escala. Em Santa Catarina, dos raros exemplos de produção estatal de habitação, temos em 1942 o primeiro conjunto habitacional construído em Florianópolis, através de recursos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, o IAP. É o conjunto habitacional de Sacos dos Limões, construído em 42, com 100 moradias. Eram casas geminadas, com varandas no centro da construção, 2 quartos e uma pequena cozinha no fundo. Cabe destacar que até por volta de 1950, o aluguel era a forma mais comum de acesso à moradia, sobretudo para os estratos empobrecidos da população. Essa situação, ao longo dos anos, se altera tanto por questões ideológicas, a ideologia da casa própria, como também por causas práticas, na mudança da legislação, como a lei do inquilinato, alterações na forma de organização do setor imobiliário e fundiário nas cidades, entre outros. O Estado é, portanto, um dos principais agentes dessas transformações. As pesquisas realizadas no Brasil na época apontam que a casa própria era a maior aspiração da população brasileira, e que respondia principalmente a uma necessidade simbólica e a sensação de segurança, já que com a aquisição se finda a necessidade do aluguel como custo mensal e principalmente a insegurança advinda do risco do despejo. Na década de 1960, a população urbana brasileira supera a população do campo, situação que viria a se intensificar nas décadas posteriores. É nesse período, também, que ocorre aumento expressivo da população residente em comunidades e assentamentos de baixa renda. Em Santa Catarina, esse processo de aumento das cidades ocorre de forma um pouco diferente, pois no lugar de um grande centro urbano polarizador, a rede urbana catarinense se organiza a partir da distribuição territorial relativamente equilibrada das cidades médias. Em 1970, por exemplo, as 2 maiores cidades catarinenses contavam com pouco mais de 100 mil habitantes. Estudos mostram que os primeiros assentamentos informais de baixa renda em Florianópolis surgiram na década de 1920. Em Joinville, por exemplo, os primeiros núcleos foram identificados na década de 60. E muito resultante da atração populacional pelos empregos da industrialização nascente. Parcela importante da população acaba instalando-se nas suas proximidades de emprego, mesmo sobre áreas de fragilidade ambiental e com baixa qualidade de infraestrutura básica. Nesse cenário de agravamento das condições urbanas, um importante momento de convergência entre arquitetos e urbanistas lançou as bases do que se tornaria a política urbana brasileira das décadas posteriores, o conhecido Congresso do Quitandinho, realizado em 63, que serviu como referência tanto para a política habitacional implementada pelos militares, quanto para estruturar as lutas pela reforma urbana fortalecidas nos anos finais da ditadura militar e ao longo da década de 1980. E como a casa própria passou a ser, além de uma necessidade, um sonho da população, o regime autoritário implantado com a ditadura civil-militar
instituiu em 64, por meio da Lei 4380, o Banco Nacional de Habitação, conhecido como BNH, que se tornou o órgão financiador e responsável por programas habitacionais. Em Santa Catarina foram inúmeros empreendimentos produzidos nesse período. É desse período também a criação das Companhias Estaduais de Habitação, as chamadas de COABs. As COABs tornaram-se um braço operacional do BNH, responsável por executar o Plano Nacional de Habitação Popular, o PLANAP. Em Santa Catarina, a COAB foi criada enquanto Sociedade de Economia Mista por lei estadual em 1965, atuando em diversos municípios do estado, através da construção de conjuntos habitacionais, do financiamento de unidades isoladas urbanas e rurais e da produção de lotes urbanizados. Como afirma Nabil Bonduque, o BNH implantava uma política habitacional com 3 propósitos principais. O primeiro, de dar resposta à forte crise da moradia que estabelecia na época. O segundo, de buscar apoio junto às massas populares urbanas, que eram a base de sustentação do populismo da época. E o terceiro, de vincular uma política prolongada de financiamento, tanto para alavancar a economia e gerar empregos por meio do setor da construção civil. Preste atenção, pois uma solução muito semelhante a essa será requentada mais de 40 anos depois com Minha Casa Minha Vida. O BNH não conseguiu cumprir os objetivos para o qual foi criado, contrariando a propaganda de beneficiar a parcela da população mais empobrecida e abater o déficit habitacional. Pelo contrário, em grande medida, as operações do BNH transmitiram parte importante dos recursos de suas atribuições para a iniciativa privada, seja pela elaboração de projetos ou a elaboração de planos urbanísticos, que garantiam o aporte financeiro aos municípios. A falência do BNH, em 86, decretou um período de descaso com a questão habitacional em âmbito federal. Essa situação obrigou os governos locais, principalmente a partir de 88, com a redemocratização e com a nova Constituição, a buscarem alternativas para solucionar seus problemas habitacionais, sem depender do governo federal. Exemplo dessa época, os FUNAPs comunitários, em São Paulo, que tornou-se referência como política pública inovadora para a habitação. Os resultados dessa política habitacional, desvinculada do planejamento urbano, preocupada com a cidade e com a população, puderam ser sentidos no meio urbano, já que, distante do controle social, a decisão de onde construir, segundo uma lógica puramente mercadológica, empurrou a implantação dos projetos para terras mais baratas, longe dos centros urbanos, em áreas sem infraestrutura. E apesar de todas as críticas da atuação do BNH, o seu fim significou um longo período de ausência do Estado no campo das políticas habitacionais e urbanas. Se em alguns casos os governos estaduais assumiram uma postura mais ativa na provisão pública da moradia, em Santa Catarina, a extinção do BNH foi acompanhada por medidas muito tímidas de enfrentamento dos problemas habitacionais, que se intensificaram com a elevada taxa de urbanização observada, sobretudo, a partir das décadas de 1980 e 90, tanto em cenários de cidades de pequeno e médio porte. Percebe-se, assim, um aumento expressivo de assentamentos informais de baixa renda, como o que encontramos tanto em cidades menores, mas principalmente nos maiores centros urbanos catarinenses, como Florianópolis, Blumenau, Joinville, São José, Palhoça, etc. Mas também não é incomum vermos assentamentos informais surgirem nos municípios de menor porte. É desse período pós-BNH que alguns estados e municípios começaram a empreender novos arranjos de programas locais de financiamento habitacional. Muitos deles com foco em urbanização de favelas, incorporando demandas dos movimentos populares organizados em torno da questão urbana e da questão da moradia. Cabe ressaltar que, apesar disso, na ausência de uma política centralizadora, as ações e programas isolados não foram capazes de interferir nas dinâmicas das cidades, seja na política urbana, seja na política habitacional. Foi somente no ano de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, é que a agenda social se torna pauta com um objetivo central de integrar a política habitacional à política do desenvolvimento urbano. E logo em 2005 foram aprovados o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que demonstrou a intenção do governo federal em assumir o compromisso de subsidiar a produção habitacional para a população de baixa renda. No entanto, não tão diferente do BNH, a fórmula da casa própria se aliou a uma política econômica anticíclica, que culminou na aprovação da Lei 11.977 de 2009, dispondo sobre o denominado programa Minha Casa Minha Vida. A legislação, no entanto, dessa vez assumiu uma perspectiva mais ampliada. Inseriram elementos do planejamento urbano com base no Estatuto da Cidade e constituiu um arcabouço jurídico para promover a regularização fundiária urbana. O modelo do programa Minha Casa Minha Vida
indicava explicitamente a aposta na iniciativa privada como agente motor do processo. Justificou-se a decisão pela lentidão e baixa efetividade da administração pública, sobretudo municipal, e também pela pouca capacidade de resposta de uma demanda de grande escala dos movimentos populares e mutirões ou cooperativas. Sendo assim, optou-se por uma produção de mercado, diante da solicitação de rapidez operacional exigida por motivação da crise econômica da época e também pela proximidade das eleições. O programa foi dividido, então, em 3 faixas, sendo elas a faixa 1, que abrangia famílias com renda de até R$ 1.600, com subsídio que podia alcançar os 96% e com crédito disponibilizado a ser pago em 10 anos. A faixa 2, com subsídio que podia chegar até R$ 25.000, com crédito disponibilizado a ser pago em 30 anos. Para a faixa 3 não havia subsídios diretos, mas os juros eram inferiores àqueles aplicados pelo mercado. No ano de 2020, o Minha Casa Minha Vida está presente com seus empreendimentos em 92% das cidades brasileiras, beneficiando aproximadamente 20 milhões de pessoas. O número de unidades, vale destacar, é o mesmo do total construído em 22 anos no período da ditadura militar pelo Banco Nacional de Habitação, o BNH. A política urbana da Constituição Federal ainda é uma conta pendente na grande maioria dos municípios catarinenses. Apesar de termos o Estatuto da Cidade, o Plano Nacional de Habitação, planos diretores, planos de habitação em todas as cidades médias e grandes do estado, muitas das políticas e instrumentos que visam resolver o problema habitacional na raiz, por exemplo, controlando a especulação, não estão sendo implementados. A produção habitacional de interesse social também é muito limitada. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida planejou quase que 60% da produção fosse para a faixa 1. Não obstante, na área conurbada de Florianópolis, apenas 12% das unidades do programa foram destinadas para essa faixa. No único âmbito que a produção de moradias tem resultados destacados é na modalidade rural, que se faz através de cooperativas principalmente. O programa Minha Casa Minha Vida tem 3 modalidades que se financiam através de 3 fundos diferentes e regras diferentes. O FGTS para as faixas 1,5, 2 e 3, com mecanismos estritamente comerciais. O Fundo de Arrendamento Residencial para a faixa 1, até R$ 1.800 de renda familiar, que se produz por iniciativa de construtoras que tem como cliente a Caixa Econômica Federal. E por último, o FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social, que financia empreendimentos de entidades sem fins lucrativos, ou seja, cooperativas, associações e movimentos sociais, tanto na área rural como urbana. Na área urbana, esta modalidade se conhece como entidades. Em Santa Catarina, não há nenhum empreendimento urbano financiado pelo FDS, mas tem muitos empreendimentos rurais. Onde tem bastantes empreendimentos urbanos dessa modalidade, em estados como São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul, onde tem uma tradição consolidada na produção autogestionária. Então é isso, é uma produção social de moradias, em que os protagonistas não são as construtoras, e sim a sociedade civil organizada, o que tem mostrado resultados muito melhores em termos de tamanho e qualidade das unidades habitacionais, além do fortalecimento da sociedade civil organizada. A produção rural autogestionária em Santa Catarina deve seu sucesso à tradição cooperativista do campo catarinense. Infelizmente, essa força organizativa não está presente nas comunidades urbanas. Para poder reproduzir essa experiência nas áreas urbanas, antes precisamos fortalecer o tecido social das comunidades urbanas catarinenses. A minha avaliação não é positiva, tirando algumas experiências rurais e, em menor medida, as urbanas, isoladas. O Minha Casa Minha Vida potencializou a periferização e condominialização da pobreza das cidades catarinenses, ou seja, fez com que mais pobres urbanos morem em condomínios fechados nas periferias, reforçando a segregação socioespacial que caracteriza a urbanização brasileira. A Ponta do Leal é a exceção que confirma a regra, né? É um caso isolado
que tinha tudo para ser o primeiro e único caso do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, mas que, devido à crise política, finalmente acabou sendo financiado pelo FAR. Mas é um excelente exemplo do que se consegue quando há uma organização social forte e comprometida nas comunidades. O Ponta do Leal conseguiu o que parecia impossível: reassentamento in situ num local privilegiado do mercado imobiliário e um processo com participação intensa dos moradores. Após 11 anos de concepção, o programa Minha Casa Minha Vida registrou em 2019 atrasos na liberação de recursos, havendo inclusive a paralisação de obras. A faixa 1, que atende aos mais pobres, não teve novos projetos aprovados. No ano de 2020, surge a proposta do governo federal chamado de Programa Casa Verde e Amarela, que, segundo as diretrizes apresentadas, deverá disponibilizar recursos para a construção de novas edificações, para a melhoria de edificações existentes e para a regularização fundiária. No entanto, as indefinições em relação ao desenho institucional e aos recursos disponíveis tornam difícil avaliar a efetividade do programa. Cabe destacar ainda o acordo de cooperação técnica estabelecido entre o CAL, Confea e o Ministério do Desenvolvimento Regional para a implementação de ações conjuntas no âmbito de política de habitação. Vou citar agora uma entrevista do João Sete Whittaker para a revista Metrópolis. Ainda não há hoje no Brasil uma compreensão de que tudo começa pelo urbano. Houve essa compreensão a respeito da educação e da saúde, mas as pessoas não entendem que a moradia digna, com qualidade, com serviços, com salubridade e saneamento ambiental é um ponto de partida fundamental para a cidadania, para as condições de vida digna, para as possibilidades de uma boa educação e para a manutenção da saúde. Essa desconsideração da problemática urbana fica evidente, por exemplo, quando observamos a ínfima porcentagem de recursos dos orçamentos municipais direcionados para a problemática habitacional. Esta falta de priorização das questões urbanas são evidenciados, por exemplo, quando analisamos os orçamentos municipais que mostram as despesas públicas nos setores de saúde, educação, assistência social e habitação. Por exemplo, de alguns dos mais populosos municípios de Santa Catarina nos anos 2010, 2013 e 2019. Percebam que os gastos municipais com habitação são imensamente menores que os demais. Esta disparidade de investimentos públicos evidencia a falta de prioridade, compreensão ou interesse político em tratar os direitos constitucionais básicos de maneira indissociável para a promoção de boas condições de vida. Com base nas experiências comentadas de políticas, planos e projetos habitacionais implantados em nível federal e estadual, é necessário saber em que cenário se encontra a precariedade habitacional. Por isso, nesse momento, traremos uma breve explicação sobre alguns dos principais conceitos que permeiam o levantamento dos dados quantitativos e qualitativos quando nos referimos à moradia. Para a Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional é calculado se em um domicílio seja encontrado uma das 4 situações. Situação 1, habitação precária, domicílios improvisados ou rústicos. Situação 2, coabitação familiar, a soma dos cômodos das famílias conviventes com a intenção de construir um domicílio exclusivo. Terceiro, ônus excessivos de aluguel, família com rendimento de até 3 salários mínimos e gasto superior a 30% da renda familiar. Ou quarto, adensamento excessivo de moradores em imóveis alugados, mais de 3 moradores por dormitório. Para outros cálculos, por exemplo, de inadequação de moradia, são analisados critérios como: primeiro, carência da infraestrutura urbana, energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Segundo, adensamento excessivo de domicílios urbanos próprios. E terceiro, a ausência de banheiros exclusivos. Temos ainda o quarto aspecto, que é a cobertura inadequada, e o quinto aspecto, que é a inadequação fundiária. A inadequação fundiária refere-se aos casos em que pelo menos um dos moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não total ou parcialmente a propriedade do terreno ou a fração ideal do terreno no caso de apartamentos. Ressalta-se que a incidência dessa inadequação está longe de se restringir aos chamados aglomerados subnormais, identificação dada pelo IBGE, e atinge muitos bairros populares, especialmente subúrbios e periferias das grandes metrópoles. O déficit habitacional brasileiro corresponde a mais de 6 milhões de domicílios, dos quais pouco mais de 90% estão localizados nas áreas urbanas. Por outro lado, temos no país mais de 7 milhões de imóveis vagos, dos quais 80% estão localizados também em áreas urbanas. Santa Catarina tem um déficit habitacional de pouco mais de 200 mil habitações, sendo que cerca de 50 mil imóveis estão em áreas de risco. Esses números são de 2019 e fazem parte de um diagnóstico feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina. Quando falamos exclusivamente da irregularidade fundiária, por mais difícil que seja mensurar o contingente existente no Brasil, é possível estimar que aproximadamente 50% dos imóveis no Brasil têm algum tipo de irregularidade. Isso significa que 30 milhões de imóveis não possuem documento regular no cartório que confirme a titularidade.
Somente em Santa Catarina são 330 mil imóveis irregulares. Já os aglomerados subnormais são áreas que reúnem características diferenciadas e são identificados a partir de critérios específicos, entre eles a ausência da titulação da propriedade, a urbanização fora dos padrões vigentes, como vias de circulações estreitas, a ausência de alinhamento nas edificações, tamanho ou forma irregular dos lotes ou a carência de serviços públicos essenciais, como a coleta de lixo, a rede de esgoto, a água, a energia elétrica e a iluminação pública. Segundo o IBGE, aglomerados subnormais são contabilizados por um conjunto constituído de no mínimo 51 unidades habitacionais carentes. Estima-se pelos últimos dados do IBGE que aproximadamente 6% da população brasileira, mais de 11 milhões, vive hoje em aglomerados subnormais. O déficit habitacional ele está ligado não à ausência ou presença de políticas habitacionais. Ele, em primeiro ponto, ele está ligado a você ter uma economia que distribua a renda, que produza desenvolvimento, que ofereça emprego, que ofereça educação, que ofereça saúde. Quer dizer, o que realmente determina a possibilidade de você diminuir o déficit de moradia no Brasil é você ter políticas econômicas de desenvolvimento real, ou seja, de crescimento com distribuição da riqueza. Então, a questão habitacional, na verdade, ela não é uma questão habitacional. Se você tiver uma política de crescimento econômico com distribuição desse crescimento, né? Ou seja, aumento do salário mínimo constante, ampliação do nível de emprego, promoção de todos os serviços e infraestrutura necessários, promoção das infraestruturas urbanas na cidade, que permitem a mobilidade, permitem que as pessoas se desloquem, vão para o trabalho, voltem, etc. e tal. Se você tiver tudo isso funcionando, a política habitacional ela vira uma cereja no bolo, ela vem com naturalidade, porque aí só basta você então produzir casa. O problema no Brasil é que culturalmente se produz casa achando que vai se resolver tudo isso que eu falei antes, e não vai. Então, historicamente, a gente corre atrás, a gente faz planos, mas esses planos, eles nunca tiveram a intencionalidade, de fato, de resolver os problemas estruturais econômicos, macroeconômicos brasileiros. Então, a gente precisa entender, para responder essa pergunta, que a questão habitacional é uma questão estrutural, macroeconômica, e que precisa ser resolvida, portanto, antes nesse âmbito, para depois a gente poder, tecnicamente, enxergar quais são as possibilidades de se oferecer a solução de moradia. O arranjo, na verdade, não é institucional. O arranjo é político. É uma disputa política, né? Porque falar em política habitacional melhor vinculada a uma política urbana significa dizer que você tem que ter uma política urbana que promova o direito à cidade para o conjunto da população. Aí é que está o embate político. Que o problema das nossas cidades, no Brasil, é que a gente produz o espaço urbano de maneira segregadora, de maneira que expulsa os mais pobres e de maneira em que promove os sistemas de infraestrutura que representam a cidade de maneira heterogênea e exclusiva para os privilegiados da elite da sociedade. Então, o que acontece? Você, na verdade, você fazer uma política habitacional que seja mais adequada a uma política urbana, precisa, num primeiro momento, conseguir fazer uma política urbana que não seja essa que eu acabei de falar, que não seja segregadora, que não seja excludente. Para isso, precisa promover uma política urbana que dê os direitos aos mais pobres, que estabeleça os instrumentos do Estatuto da Cidade, que promova a desapropriação de terrenos vazios ou imóveis vazios nas áreas centrais, porque a disputa está nas cidades. Nas pequenas cidades ou médias cidades brasileiras, muitas vezes, o dono da terra ociosa é da família do prefeito, quando não é o próprio prefeito. A disputa é uma disputa política. É uma disputa política para a gente poder, então, ter as condições de poder propor a política habitacional bem localizada, porque a grande questão da política habitacional não é a política em si, é simplesmente onde a gente consegue que ela se localize. Ou então, se a gente consegue produzir cidade com qualidade, onde ela está sendo feita também. Ou seja, ou eu expando a oferta de infraestrutura e serviços urbanos para mais áreas da cidade, atingindo áreas onde tem política habitacional, ou eu trago a política habitacional para as áreas da cidade exclusivas e privilegiadas, onde já tem infraestrutura e serviços urbanos. Então, a briga é uma briga política.
Além das obras e autores citados ao longo do vídeo, sugerimos também, caso você tenha interesse em aprofundar a reflexão, algumas outras leituras complementares. Para saber mais sobre o processo de conformação das cidades brasileiras, suas dinâmicas socioespaciais e a questão habitacional, recomendamos a leitura das obras de Hermínia Maricato e de Flávio Vilaça, em especial os livros Habitação e Cidade, O Impasse da Política Urbana no Brasil e O Espaço Intraurbano no Brasil. Sugerimos ainda a leitura do cientista político Lúcio Kovarik, com as obras A Espoliação Urbana e Viver em Risco, sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil. Outro livro sobre a questão, mais um clássico cultural sobre a realidade vivida na precária habitação brasileira, é o livro de Carolina Maria de Jesus, Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. Em complemento a essas leituras, sugerimos o acompanhamento do site de João Whittaker, Cidades para Quem, e do blog da urbanista Raquel Ronick, onde há uma constante publicação de reflexões críticas acerca da política, do urbanismo e da habitação. Para entender as particularidades do quadro habitacional específico de Santa Catarina, sugerimos duas obras principais. A dissertação de mestrado de Eduardo Souza, que trata da periferização dos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, na área conurbada de Florianópolis, e a dissertação de mestrado de Juliane Justino, realizada também na UFSC, que trata da trajetória da política habitacional em Santa Catarina entre os anos de 1986 e 2009. Quanto a filmes e documentários, além dos materiais que já citamos ao longo do vídeo, recomendamos que assistam à série documental Habitação Social, Projetos de um Brasil, que desenha um panorama histórico da habitação social no Brasil desde o início até os dias atuais, e o documentário É o que eu penso e é o que eu vejo, produzido pela ONG PA Biru com patrocínio do CAUSP, que reúne relatos acerca da luta pela moradia digna.